Shalom, povo de Deus, como vocês estão? Eu espero que todos estejam desfrutando de uma vida abundante, plena e gloriosa na presença de Deus. Se isso ainda não está acontecendo para você, eu declaro que em nome de Jesus você começará a viver isso plenamente ainda este ano. Eu quero trazer para você um livro que eu já havia deixado aqui anteriormente e eu tive que fazer algumas alterações para poder trazê-lo novamente. Se chama O Poder das Línguas, do pastor Chris Oyaki-Hillome. Quando você acessa essa chave que o próprio Deus deixou para nós, você consegue desfrutar de coisas que, humanamente falando, você não conseguiria. As línguas são a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. Quando nós falamos assim em português apenas, na nossa língua, nós falamos num nível e Deus precisa descer até esse nível para falar conosco. Agora, quando nós falamos em línguas, nós nos elevamos até o nível de Deus e nós falamos a linguagem celestial. Esse livro do pastor Chris é um livro bem curtinho e com certeza muito poderoso. Paulo nos diz ali na carta dele aos Coríntios que quando você fala em outras línguas, você edifica a si mesmo. Você está se edificando, você está se preparando, se capacitando. Mas aí você me diz, mas eu não entendo o que é falado, eu não entendo o que eu estou falando. E não só você não entende, o diabo também não. Por isso, esta é uma vantagem espiritual que nós temos. Nós oramos aquilo que Deus decifra, aquilo que o Espírito do próprio Deus está colocando no nosso coração. Nós não sabemos como orar e é o próprio Espírito que nos ensina. E a oração em línguas é exatamente essa linguagem que nos dá acesso diretamente ao céu. Que você ouvir este livro possa ser abençoado, edificado e que a sua vida de oração possa ser ainda mais fortalecida e que o Espírito do Senhor possa endireitar os seus caminhos, corrigir as suas veredas para que você possa receber o melhor do Senhor, a vida abundante que Ele reservou para você. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. O Poder das Línguas, de Chris Oyaki-Hillome. Capítulo 1. A linguagem do homem recriado. O homem é um espírito, mas tem alma e vive num corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: Agora, o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versão King James. O corpo humano é, na verdade, o domicílio do homem, a sua morada. Quando uma pessoa nasce de novo, seu espírito é recriado. E é por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, um novo tipo de ser que nunca existiu antes. Segundo aos Coríntios 5:17. Deus, pelo Espírito Santo, então dá ao espírito humano recriado uma nova língua. E essa língua é o que as Escrituras chamam de línguas de anjos. 1 Coríntios 13:1. Depois de sua ressurreição e pouco antes, Jesus foi recebido no céu. Ele deu aos seus discípulos um resumo das características das novas criaturas, pelas quais elas poderiam ser facilmente identificadas. Ele listou-lhes muitas coisas pelas quais seriam conhecidas, coisas que seriam capazes de fazer em seu nome. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Marcos 16, do 17 ao 18. Quando Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem, ele não estava fazendo uma promessa. Muitas pessoas interpretam mal esta passagem das Escrituras como uma promessa que Jesus fez ao crente de que esses sinais o seguirão. Mas não era uma promessa. Você tem que entender que, neste momento, Jesus estava falando aos seus discípulos sobre a próxima geração da igreja, uma raça especial chamada geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação sagrada e um povo peculiar. 1 de Pedro 2:9.
Era a eles que ele estava se referindo quando disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Se você acreditou no nome do Senhor Jesus e nasceu de novo, então você é aquele de quem ele estava falando em Marcos 16, do 17 ao 18. Você será identificado por esses sinais. Uma nova raça de pessoas. Durante os anos em que Jesus caminhou pela face da terra, o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar na terra. Ele veio à terra depois que Jesus foi elevado ao céu após sua ressurreição. Em João 14,16, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele pediria ao Pai e ele daria ao homem outro Consolador, o Espírito Santo, que habitaria com eles para sempre. Atos 2, do 1 ao 4, assim diz: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eles, 120 discípulos de Cristo. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes línguas repartidas, como se fossem de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Foi quando o Espírito Santo veio à terra e esses 120 discípulos foram os primeiros cristãos a recebê-lo e a ter línguas de fogo. A Bíblia registra que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia murmurar. Atos 2, 4. Desde aquele dia em que ele veio à terra com o som de um vento forte e impetuoso, o Espírito Santo nunca mais saiu da terra. Desde aquele dia, ele tem preenchido cada crente em Cristo Jesus que o recebe e tem nos capacitado para realizar as obras de Cristo. Ele está encarregado dos filhos de Deus na terra. Ele é o chefe da igreja. Receba o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, o Senhor quer que você o receba hoje. Sua salvação é a única qualificação que você precisa para receber o Espírito Santo. Agora, você pode simplesmente pedir pela fé e recebê-lo em seu espírito. Diga estas palavras em voz alta com fé, esperando receber. Querido Pai Celestial, agradeço-te pelo dom do Espírito Santo. Como teu filho, agora o recebo pela fé para vir e habitar em meu coração. Eu o recebo em minha alma e em meu corpo. Eu o recebo em cada fibra do meu ser. Agora estou cheio do Espírito Santo e, de acordo com a tua palavra em Atos 2:4, falo em outras línguas conforme ele me dá a expressão em nome do Senhor Jesus Cristo. Você recebeu o enchimento do Espírito Santo. Agora, abra sua boca pela fé e comece a pronunciar aquelas palavras do Espírito que vêm do mais íntimo do seu ser. Louvado seja o Senhor! A presença do Espírito Santo em sua vida faz de você mais que um homem. Você ainda pode olhar, falar e andar da mesma maneira, mas você se tornou o seu tabernáculo vivo. Você se tornou mais do que um homem, pois a própria vida e o poder de Deus agora habitam em você. Capítulo 2. Por que falar em outras línguas? Falar em línguas constrói você. Quando você nasce de novo e é cheio do Espírito Santo, o poder de Deus vem residir em você. Este poder é ativado quando você fala em outras línguas. Aquele que fala em língua desconhecida se edifica. 1 Coríntios 14:4. A palavra grega traduzida como edifica é oikidomeo, que significa construir ou desenvolver, encorajar ou recarregar, como você carregaria uma bateria. Esta escritura está, portanto, nos dizendo que aquele que fala em uma língua desconhecida se edifica como um edifício. Ele se fortalece e se carrega como uma bateria. Aquele que fala em língua desconhecida se edifica. Quando você gasta tempo para falar em outras línguas, você está realmente edificando seu homem espiritual. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20.
Quando você fala em línguas, você está recarregando-se no Espírito e despertando o poder de Deus que reside dentro de você. Então, a força vem e a glória de Deus é revelada em sua vida. Se você fosse fraco em sua vida cristã, ao falar em outras línguas, o poder de Deus que está adormecido dentro de você seria despertado e você seria fortalecido para fazer as coisas de Deus novamente. Falar em outras línguas, juntamente com as confissões da palavra de Deus, fará de você um espiritualista. Ao falar em línguas, você está se edificando, você está se recarregando como uma bateria em um carregador. Quando você fala em outras línguas, você não está apenas pronunciando alguma besteira religiosa, mas declarando mistérios no Espírito. Você está falando palavras que mudarão todo o seu mundo. Isso te encoraja. Aquele que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Lembre-se de que um dos significados de edifica é encorajar. Então, aquele que fala uma língua desconhecida se encoraja. Falar em línguas é a solução para o medo e a timidez. Se você ficar tímido sobre alguma coisa, fale em línguas. Como cristão, saiba que Deus não lhe deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de bom juízo. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7. Ative o poder dentro de você gastando tempo falando em outras línguas. Em algum momento de 2001, preguei uma mensagem intitulada Poder para a Mudança. E nesse ensinamento disse à congregação que nunca tivesse medo. Eu disse a eles: vocês têm mais poder dentro de vocês do que qualquer pessoa do mundo. Portanto, não tenham medo dos sequestradores. Não implore, não negocie. Deixe-os levar você. Sente-se com eles e diga: vamos. Enquanto eles estão levando você embora, fale em outras línguas. Em breve, eles serão aqueles que implorarão a você. No momento em que você está falando nessas línguas, você está, na verdade, dizendo: eu reivindico esses para Jesus Cristo. Eles podem lhe dizer: cale-se, caso contrário. Mas não responda em português. Enquanto você fala, seus anjos tomarão suas posições e você será vitorioso. Pouco depois de eu ter pregado esta mensagem, uma jovem da nossa igreja que ouviu isso foi sequestrada. Mais tarde, ela testemunhou que quando os sequestradores estavam levando-a embora, ela se lembrou dessa mensagem e simplesmente explodiu falando em línguas. Várias vezes eles a ameaçaram de ficar calada, pois iriam matá-la, mas ela disse que não conseguia mais se conter. Ela falou em línguas ainda mais alto e, como fez, ficou mais ousada, apesar da situação desesperadora. A próxima coisa que ela soube foi que os sequestradores pararam o carro, abriram as portas e fugiram. Capacita você a pregar. Ouvi um menino de 9 anos dizer: comecei a falar em línguas quando não conseguia pregar a palavra de Deus aos meus colegas de escola. Ele disse: quando comecei a falar em línguas, tornei-me corajoso. Depois, quando fui para a escola, preguei para todos os meus colegas. Este era um menino de 9 anos falando em línguas. Não há limitação quanto ao que o Espírito de Deus pode fazer em sua vida hoje, se você dedicar algum tempo de qualidade para falar em outras línguas. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele fez por um, ele fará por outro nas mesmas circunstâncias. Isto carrega você. Quando você fala em outras línguas, você fortalece seu espírito. Esta é uma carga rápida, porque o seu espírito responde muito rapidamente. Levará apenas alguns minutos e, de repente, a unção será despertada dentro de você e você estará se transformando em outro homem. No Antigo Testamento, toda vez que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se aproximava de Sansão, ele era transformado de um homem comum em um homem de força sobre-humana. Bastou um momento para que essa mudança ocorresse. A Bíblia registra, em um caso, que ele tomou as portas do portão da cidade e os 2 postes e partiu com eles com a barra e tudo.
e os colocou sobre seus ombros e os levou até o topo de uma colina que está diante de Hebrom. Juízes 16:3. Veja, se isso aconteceu no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo só poderia vir sobre uma pessoa por um período de tempo para capacitá-la a cumprir um propósito dado por Deus, muito mais agora, que ele veio habitar conosco para sempre. Capítulo 3. Línguas, uma experiência do Novo Testamento. Falar em línguas pertence ao Novo Testamento. O povo do Antigo Testamento não podia falar em línguas, mas nós, no Novo Testamento, podemos e devemos. No Antigo Testamento, eles não podiam nascer de novo porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo para morrer em nosso lugar e a nova aliança não tinha sido consumada. Lembre-se, línguas são transmitidas ao espírito humano criado pelo Espírito Santo quando ele enche o indivíduo. É uma linguagem espiritual que você não pode aprender com sua mente. Com esta linguagem espiritual, você pode se comunicar no reino espiritual com Deus e seus anjos santos. A Bíblia diz: aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. 1 Coríntios 14:2. Lembre-se que eu disse no início que homem é espírito e vive em corpo. É através de seu corpo, sua casa, que ele consegue entrar em contato com o reino físico ou terrestre. No entanto, ele contata o reino espiritual com seu espírito, e para que o espírito humano criado se comunique efetivamente nesse reino, ele requer essa linguagem espiritual. Às vezes, quando você fala em outras línguas, você está, na verdade, dando sinais e instruções no espírito, fazendo com que os anjos comecem a funcionar em seu nome. No Antigo Testamento, a única luz lançada sobre o assunto do falar em línguas foi o que o profeta Isaías disse em Isaías 28, do 10 ao 12. Pois o que se diz é: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Embora o povo do Antigo Testamento nunca tenha experimentado isso, o que o profeta disse nos dá uma melhor compreensão do que o falar em línguas faz no Novo Testamento. Ele estava falando sobre algo que nunca tinha sido visto ou experimentado antes e não tinha como descrever, a não ser pelo Espírito de Deus. No versículo 12, Deus estava falando através do profeta Isaías que estes lábios gaguejantes e outra língua são um descanso com o qual os cansados receberiam descanso e refrigério. Mas ele disse que o povo não iria acreditar. E fiel à sua profecia, quando ela veio, eles não acreditaram. É triste dizer que alguns cristãos hoje ainda não acreditam em falar em outras línguas. Se você é um deles, deixe-me salientar aqui que o fato de você não acreditar nisso não significa que esteja errado. Na verdade, você apenas não está se beneficiando de uma grande bênção e vantagem que Deus já disponibilizou para você. Porém, para quem quer viver uma vida cristã autêntica, dinâmica e vitoriosa, receber o Espírito Santo em falar em outras línguas não é uma opção. Ninguém pode viver a verdadeira vida cristã com sucesso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você só pode ter uma religião vazia. Capítulo 4. O que é maior? Orar em sua compreensão ou orar em línguas? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. 1 Coríntios 14:14. Durante uma das reuniões da Noite de Felicidade, realizada em 2002, perguntei: quantas das pessoas aqui não acreditam em falar em línguas? Algumas mãos se levantaram. Avistei um jovem e uma jovem entre eles e disse-lhes para se aproximarem. Perguntei-lhes por que não acreditavam em falar em línguas e ambos deram a mesma resposta.
porque não entendo e não consigo falar uma língua que não entendo. Mas o fato de vocês não entenderem é uma prova positiva, é de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. Eu respondi de volta. Então eu li esta escritura em 1 Coríntios 14:14 para eles, e eles ficaram convencidos. Pedi-lhes que recebessem o Espírito Santo e a capacidade de falar em outras línguas. E enquanto a multidão olhava, eles estavam gloriosamente cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Quando você fala ou ora em uma língua desconhecida, você não precisa entender o que está dizendo, porque as palavras vêm do seu espírito. E nesse momento, o seu entendimento, isto é, a sua mente, não tem participação. 1 Coríntios 14:14. A tradução da Bíblia Viva diz: porque se eu orar numa língua que não entendo, o meu espírito ora, mas não sei o que estou dizendo. As palavras não passam pela sua mente. Elas vêm direto do seu espírito e da sua boca, e você não pode entendê-las, a menos que o Espírito Santo abra o seu entendimento e ele lhe interpretará. 1 Coríntios 14:13. Tenho observado que muitos cristãos preferem orar na língua que entendem em vez de outras línguas, mas essa é a menor das duas. O apóstolo Paulo disse: orarei com espírito e orarei também com entendimento. 1 Coríntios 14:15. Orar com entendimento é o também, é o menor dos dois. O maior é orar com o espírito, que é orar em outras línguas. Portanto, antes de orar em português ou em qualquer outro idioma que você aprendeu, ore primeiro no Espírito Santo. É melhor orar em outras línguas do que orar em português ou em qualquer outro idioma conhecido, pois assim você estará falando mistérios no reino do Espírito. Esses mistérios são as respostas às suas perguntas e a sabedoria que você precisa para lidar com as situações que você enfrenta. Você pode então trazer esses mistérios para a sua compreensão, onde eles podem ser benéficos para você quando você receber a interpretação. Línguas mais interpretação é igual a profecia. Aquele que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Quisera que todos falasseis em línguas, mas antes que profetizasseis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, se não interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, do 4 ao 5. Falar em línguas inclui orar, pregar ou transmitir uma mensagem em outras línguas. E é por isso que você precisa da interpretação para que você e outras pessoas que estão ouvindo possam ser abençoadas. Profetizar é falar a palavra de Deus com poder. É falar as revelações da palavra de Deus na compreensão do povo, de modo que a igreja se qualifique. A Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, exceto que aquele que fala em línguas interprete-as. Em outras palavras, falar em línguas mais a interpretação das línguas faladas é igual à profecia. Se não há interpretação, você está apenas falando em línguas. A profecia é maior e melhor porque edifica a igreja. Falar em línguas por si só edifica apenas a pessoa que fala em línguas. Mas falamos sabedoria entre aqueles que são perfeitos, maduros. Mas não a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo que vem à tona. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. 1 Coríntios 2, do 6 ao 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, isto é, em linguagem não esotérica. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Se eu disser, por exemplo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, os espiritualmente sem educação não saberão o que isso significa. Não fará sentido para o homem natural porque estou falando a sabedoria de Deus em mistério e ele não consegue entender. Ative seu espírito. Orar em outras línguas estimula seu espírito, ativa seu espírito. 1 Coríntios 14, do 14 ao 15 diz: pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento.
Paulo nos mostra qual é o também orar com entendimento. Ele não disse, eu orarei com entendimento e orarei também com espírito. Ele disse, eu orarei com espírito e orarei também com entendimento. Então ele disse, se eu orar em uma língua desconhecida, meu espírito orará. O que significa que orar em línguas é oração criada pelo espírito humano. É aí que está o poder. Leia a próxima escritura em 1 Coríntios 14:2. Pois aquele que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém entende ou capta o seu significado, porque no Espírito ele revela verdades secretas e coisas ocultas, não óbvias para o entendimento. Versão amplificada. Veja, quando você fala em línguas, você não está falando com homens, mas com Deus. Você está falando mistérios, verdades secretas, coisas ocultas que não são óbvias para o entendimento. Quando você fala em outras línguas, verdades e realidades secretas são reveladas. Há momentos em que você pode não saber o que fazer. Você pode precisar de uma ideia, um plano de negócios, um plano para sua família ou um plano para sua própria vida. Você pode nem saber quais passos tomar, mas quando falar em outras línguas, as verdades serão reveladas ao seu espírito e você saberá o que fazer. Jesus disse, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. João 7,38. Então, quando esses pensamentos ou palavras brotam em você, você recebe verdades secretas de Deus. Quando você fala em outras línguas, as pessoas do mundo podem rir de você porque não entendem o que está acontecendo e podem pensar que você é um tolo. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Quando você falar em outras línguas, você terá resultados que surpreenderão, confundirão e mistificarão o mundo ao seu redor. Eles não serão capazes de compreender como você alcançou seu sucesso. Glória a Deus! Capítulo 5. Sua Santíssima Fé. Mas vós, amados, edificai-vos na vossa Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem a você, pois a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Sua fé se eleva à medida que o Espírito de Deus lhe ensina a palavra. Ela sobe do nível que era para um nível novo e mais alto a cada vez. À medida que a sua fé sobe para um novo nível, ela se torna o seu nível mais alto de fé naquele momento específico. Mas muitos cristãos nem sempre vivem a partir desse ponto culminante da fé. Na maioria das vezes, eles vivem abaixo do nível mais alto de fé que alcançaram. Então, o que você diz aqui em Judas 20 é que quando você atingir seu nível mais alto de fé, em vez de retroceder e operar abaixo desse nível, você poderá se elevar até o ponto mais alto de fé que alcançou orando no Espírito Santo. Ao orar continuamente em outras línguas, você pode manter-se nesse nível máximo de fé. Você será edificado e estabelecido naquele nível de fé ao qual o Espírito Santo já o trouxe, e você se verá sempre operando da melhor maneira possível. Comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você fala em outras línguas, mais você tem comunhão com o Espírito Santo, porque você está falando a língua dele. Muitos cristãos não têm consciência disso. Eles não reconhecem o que podem fazer com o que têm dentro de si. Mas Paulo, o apóstolo, sabia o que tinha dentro dele e foi por isso que disse: posso fazer todas as coisas através de Cristo, a unção que fortalece-me. Filipenses 4:13. É pelo Espírito de Deus. O apóstolo João também disse: sede de Deus, filhinhos, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 de João 4:4. Como filho de Deus, você tem que acordar para a compreensão de que há alguém realmente vivendo em você. O Criador da vida eterna vive em você, em cada fibra do seu ser. Aumente o poder dentro, falando em línguas. Seja qual for o desafio que você possa enfrentar,
O que você precisa fazer é estimular o dom de Deus que está em você falando em outras línguas. À medida que você fala em outras línguas, o poder de Deus surgirá dentro de você e dominará essa situação. Não seja um daqueles que não oram em línguas por tempo suficiente para que o poder cresça dentro deles. Eles apenas falam em línguas por alguns minutos, enquanto estão distraídos com tudo o que está acontecendo ao seu redor, e então param sem despertar aquela energia divina dentro deles. Exorto-vos a continuarem a falar em línguas e recusarem-se a distrair-se. Mantenha sua mente sob controle e, em pouco tempo, à medida que o poder de Deus surgir dentro de você, Ele inundará sua mente e seu corpo até que você seja totalmente inundado por Ele. Então, você poderá enfrentar o mundo com o poder divino de Deus trabalhando em você para produzir as mudanças que deseja. Lembro-me da história de um irmão que tinha um braço mais curto que o outro. Ele ouviu uma mensagem que eu havia pregado sobre falar em línguas e começou a falar em outras línguas. Enquanto ele falava em línguas, ele esticava os braços e, em pouco tempo, a unção penetrou em seu braço mais curto e o esticou até que ambos os braços tivessem o mesmo comprimento. Glória a Deus! Um certo jovem sofreu por vários anos com um tumor em seu corpo. O tumor havia crescido tanto quanto um punho. Quando ele ouviu esta mensagem sobre falar em línguas, colocou sua mão sobre ele e começou a falar em outras línguas. Assim fez. A fé foi liberada de seu espírito. Ele continuou falando em outras línguas até que se tornou usado pelo Espírito de Deus, atingiu aquele crescimento e o tumor reduziu instantaneamente. Alguns dias depois, ele desapareceu completamente de seu corpo. Há muito poder em falar em outras línguas. Um menino de 11 anos deu testemunho. Ele disse que nunca entendeu matemática na escola, mas quando começou a falar em outras línguas, descobriu que começou a entender matemática cada vez melhor, até que se tornou sua melhor matéria. Louvado seja Deus! Gastar tempo de qualidade falando em línguas. O poder de falar em outras línguas é indescritível. Ela desbloqueia e libera o poder dentro do cristão e faz com que milagres aconteçam. Gastar tempo de qualidade falando em línguas resolveria aquele problema que persiste há tanto tempo em sua vida. Se você realmente deseja ver a glória de Deus em sua vida, se deseja ver promoção e deseja ter mais bênçãos em sua vida do que as que tem atualmente, então fale em línguas mais do que tem feito. Lembre-se de que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Você nasceu de novo e está cheio do Espírito Santo? Então, você tem tudo o que é preciso para liberar esse poder dentro de você e acender um fogo em seu espírito. Fale em outras línguas. Fim do livro. Para você que ficou comigo até o final deste livro, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e nos aguarde para a leitura dos próximos livros. Que o Senhor te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.